Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai dar início à segunda explicação do nosso caderno de atividades número 2. Aqui a gente vai responder as questões 5, 6 e 7. Vou ser bem sucinto, né? Vou ser bem direto. Por quê? Porque senão fica muito longo o vídeo e atrapalha a vocês na hora da aula, tudo bem? Na hora de prestar atenção. Então, pessoal, na questão 5, ele pede para a gente preencher um quadro. Ó, preencha o quadro abaixo. No caso, seu sobrenome. Você vai colocar seu sobrenome. No caso, meu nome, né? Meu nome completo, Fernando Pereira Ribeiro. Eu colocaria então Pereira e Ribeiro. Lembrando, novamente, como eu já tinha falado no primeiro caderno, os nomes, tanto o seu primeiro nome como o seu sobrenome, tem que ser sempre com letra maiúscula. Tudo bem? Não coloque com letra minúscula, porque estará errado. Nomes próprios são sempre com letra maiúscula. Começam com letra maiúscula. Tudo bem? Vamos lá. Origem do seu sobrenome. Aqui tem pouco espaço, né, para colocar. No caso, você vai fazer o quê? Meu nome é Fernando Pereira Ribeiro. Pereira, eu pesquisei, ele é a origem portuguesa, de Portugal. Aí eu coloco lá Pereira, né, traço, Portugal. E Ribeiro, também em Portugal. Coloco Ribeiro, traço, Portugal. Então você vai fazer, né, para cada nome, para cada sobrenome seu, uma origem, uma pesquisa. É bem fácil, pessoal. Você vai colocar lá no Google, né? No caso, meu nome é Pereira Ribeiro. Colocaria Pereira, origem, sobrenome. E lá no início já vai aqui aparecer tudinho para você, né? No caso, na pesquisa, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui para mim. Que apareceu, eu coloquei Pereira, origem, sobrenome. Aí, já apareceu aqui. O nome Pereira é de origem portuguesa e é usado como sobrenome. Aí fala várias outras coisas, né, sobre o sobrenome que você pode ler por simples curiosidade para aprender mais, tudo bem? Mas aqui na questão ele pede só para você colocar a origem, de que país veio o seu sobrenome, tudo bem? Então, aí você coloca o seu sobrenome e o país que veio de origem. Número da sua residência, né? O número da sua casa, simplesmente isso. Rua ou quadra. No caso, eu moro aqui em Santa Maria, na quadra 313. E no caso, eu colocaria. Não tem nome da rua. Às vezes você mora numa rua e não tem o número, né? Não tem o número da quadra, mas tem o nome da rua. Aí você coloca o nome da rua. Isso depende de cidade para cidade. No Distrito Federal, onde eu moro, em Santa Maria, aqui é dividido por quadras. Então são números. E mas tem alguns lugares que né, tem o nome de cada rua. Às vezes é uma homenagem a alguma pessoa importante que fez algo de importante no nosso país. Então, depois nós temos lá bairro ou setor, né? Aí você vai colocar, professor, aqui não tem bairro, né? Mas assim, vamos lembrar. Valparaíso é a cidade. Valparaíso é a cidade. Céu Azul é o bairro que pertence ao Valparaíso. Caso você more no Céu Azul, né? Você coloca lá bairro ou setor, você coloca Céu Azul, tudo bem? E na cidade coloca Valparaíso. No caso eu colocaria Santa Maria porque é onde eu moro é Santa Maria, tá bom? E estado. Qual é o estado que você mora, né? Onde está localizado Valparaíso? No estado de Goiás. Aí você coloca lá, Goiás, tudo bem? Eu acredito que todo mundo da sala mora em Valparaíso. E, e país. País é mais fácil, né? Onde a gente mora, pessoal? No Brasil. Lembrando que Brasil é com S, né? E termina com L, tá bom? Escrever direitinho. E aqui a gente vai começar, né? Uma leitura um pouco mais extensa. Eu vou até remover aqui minha câmera para não ter problema de ler, para sobrar mais espaço. Ó, você já parou para pensar quantas pessoas moram no nosso bairro, cidade, estado ou país, né? Aqui era para ter um ponto, uma interrogação, né? Uma falhinha aqui no texto. Para começar, vamos lhe dizer que no mundo inteiro existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. É muita gente.
Mas de onde veio toda essa gente? Pessoal, 7 bilhões. Vamos lá dar uma olhadinha nesse número? Olha lá, 7 bilhões. Por que a gente sabe que é 7 bilhões? Porque ali, olha lá, com 3 zeros seria na classe dos milhares, né? Seria 7 mil. Mas com mais 3 zeros ficariam 6 e seriam né? na, na ordem dos milhões. No caso, seria o quê? Com 3 zeros, milhares. Com 6 zeros, milhões. E com 9 zeros, bilhões. E a cada 3, né? Números zeros, né? A cada 3 unidades, no caso das. Aí a gente vai pular o quê? A gente pula uma ordem, né? Uma classe. As ordens, né? Tem o quê? Unidade, dezena, centena. Depois já parte para unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, unidade de milhão. Deixa só, pessoal, deixa só ampliar aqui, porque para ficar mais. Eu vou colocar aqui nesse número aqui, fica mais fácil de você entender, né? Vamos lá. Unidade, dezena, centena. Depois, vou colocar outra cor. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Então, depois a gente vai colocar o quê? Escolher aqui uma cor roxa. Unidade de milhão, unidade de dezena de milhão e centena de milhão. E depois aqui na outra ordem, né? Aqui, já inicia o bilhão, né? Unidade de bilhão. Por isso que a gente lê esse número todo, né? Como 7, né? 7 bilhões. Deixa eu só tirar. Bilhões. Está ali escrito já pra gente. Um número extraordinário. Nosso mundo tem, né? De pessoas. E cada dia aumenta mais, né? Então, vamos lá. Veja essas imagens e leia o texto que se segue. Nessa primeira imagem a gente vê o quê? Indígenas, né? Vários índios, né? Que foram os primeiros habitantes do nosso país. Vou passar aqui. E aqui, pessoal, quem são essas pessoas, né? Pelo jeito de vestir, né? A gente sabe que são quem? São os portugueses. São os portugueses que vieram nos colonizar, né? Vieram colonizar o Brasil, nossa colônia de colonização de exploração. Vieram o quê? Pegar o ouro, diamantes, pedras preciosas, o pau-brasil e levar para suas terras, né? Para Portugal. Não só foram portugueses, mas também foram espanhóis, né? Franceses, holandeses, mas quem ocupou em sua maioria, né, essa exploração foi Portugal. Tanto que a nossa língua hoje é de origem portuguesa, né? A origem teve essa contribuição, embora tenha sido com muito sangue, né, com muitas guerras. E aqui uma prova, né? Que acontece, né? Que são os africanos, são negros que não vieram, né? Eles foram trazidos obrigatoriamente à força dos seus lares para o trabalho escravo no nosso país. Ali a gente vê que eles estão sem nenhumas condições de trabalho, né? Então, de trabalho, de dormir, né? No caso, são os navios negreiros, onde muitos morriam nessas viagens de Portugal para o Brasil, que duravam às vezes 3 meses, de tanta duração, e eles morriam muitos, né, de fome, de doenças, e ali eram tratados, né, da pior maneira possível. Então, vamos ler um pouquinho o texto, que vai falar um pouquinho pra gente, né? Ó, no caso do Brasil, vamos começar do início. Os povos originais, ou indígenas, já viviam no território onde hoje é nosso país milhares de anos. Quando chegaram os primeiros homens brancos, né, os portugueses. Pessoal, então, aqui fala que os indígenas já estavam aqui antes, né, de chegarem os portugueses. Isso aqui já tinha explicado na primeira imagem. E foram os portugueses que trouxeram para cá os africanos. Tanto os indígenas quanto os africanos são povos que os portugueses escravizaram
para que trabalhassem para eles, né? Então, os indígenas também foram o quê? Escravizados, tá, gente? No começo, depois eles trouxeram os africanos, que já mantinham escravos em outras colônias, lá na Europa, né? Então, vamos lá. Será que a região de Valparaíso e o estado de Goiás também foram povoados da mesma forma? Nos tempos aqui a gente vai falar o quê? Vai falar um pouquinho sobre como é o local que você mora, né? Como o local que a gente mora, como era antes. A gente sabe que o nosso país todo foi que colonizado. Os portugueses vieram vieram aqui para extrair toda a riqueza. E antes, né, ali na sua casa onde você mora, teve uma história ali, antes de é, 300 ou a mais, né? No caso do, do nosso país, nós temos quantos anos de colonização? Com quantos portugueses vieram? Eles vieram mais ou menos no ano de 1500. Então nós temos o quê? Aproximadamente 520 anos de exploração no nosso país. Isso é muito tempo. E ali onde você mora, onde eu moro, onde a gente mora aqui, né? No caso, a região de Goiás, era uma região muito rica de minérios, de ouro, de diamantes. E isso tudo foi extraído, né? Não tudo, né? Mas grande parte, muita parte mesmo. E é assim que acontecia antes. Eles viajavam durante as terras, né? Que eles falavam que era descoberta, mas não era descoberta. Outros povos já viviam lá. Eles faziam o quê? Eles queriam extrair toda a riqueza e levar para o seu país. Tudo bem? Eu vou fechar aqui minha câmera para a gente não alongar tanto. Ó, vamos falar agora sobre Goiás. Nos tempos do descobrimento do Brasil pelos portugueses, a região do estado, né, a região atual do estado de Goiás era habitada pelos índios, né, avascanoeiros, tupis, guaranis e tapuias. Pessoal, eram vários o quê? Eram aldeias, né? No caso, que ocupadas por, por, por algumas tribos, né? Algumas populações que eram indígenas. Elas, e às vezes viviam em paz ou em guerra com as outras. Há indícios que a ocupação humana da região data de 11 mil anos atrás. E imagina, pessoal, 11 mil anos atrás, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês. É algo que a gente nem consegue pensar, né? Por exemplo, há 2 mil anos atrás, mais ou menos, veio quem? A nosso país. Desculpa. A nosso planeta. Jesus, né? E 9 mil anos atrás, antes de Cristo vir, né, para o nosso mundo, já tinham pessoas, né? Então, como é que eles sabem, né? É porque algumas escavações eles encontram quem? Alguns ossos fósseis bem antigos. E eles fazem pesquisas para saber qual a idade desse fóssil, né? Então, o que acontece? Eles encontraram nessas pesquisas mais ou menos isso, que datam de 9 mil anos, né? No caso, 11 mil anos atrás. Isso é tempo pra caramba. Então, nossa Terra já estava ocupada há muito tempo atrás. Tudo bem? Vamos lá. Os primeiros homens brancos chegaram no século XVIII. Vinham em busca de ouro e pedras preciosas. Desculpa. E trouxeram com eles muitas pessoas negras escravizadas. Em 1746, foi fundado o Arraial de Santa Luzia, que hoje é a cidade de Lusiânia. Então, pessoal, olha a idade que Lusiânia tem, né? Então, que foi a sua fundação, né? No caso. Por muito tempo, a população da região se manteve estável, até que em 1956 começou a construção de Brasília. Brasília atraiu para a região milhares de pessoas e sempre teve um grande problema de moradia. Foi esse grande problema que fez surgirem lugares como a
Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso. Então, pessoal, nós temos, né, Lusiânia já era habitado muito tempo. Desde 1746 já tinha o quê? Muito mais longo, né? No caso, muito mais antigo que 1746. Já tinha pessoas frequentando o local onde hoje é Lusiânia, tudo bem? E Brasília, no caso, em 1956 já começou a construção de Brasília. Durou, né? Começou o quê? Seus primeiros planejamentos. Em 57 começou assim, definitivamente as obras e acabou em 1960, pelo menos aquela parte que a gente conhece mais, que são, né, os ministérios, a Asa Sul, a Asa Norte, toda aquela parte dos poderes e aquelas residências, né, onde a gente visitou no ano passado, que a gente ganhou um passeio, né, quem estudou comigo no ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um passeio lá no Palácio da Alvorada, do Planalto, foi bem bacana, né. Então, pessoal, deixa eu só fechar aqui. E aqui, no caso, só detalhando, né? Foi esse grande problema, né? No caso, surgiu Brasília, depois surgiram outros lugares, outras cidades, né? Porque Brasília não... Muitas pessoas do país estavam vindo para Brasília procurando uma oportunidade de trabalho. Só que essa cidade ficou muito grande e começou a surgir aqui outras cidades. No caso, Brasília ficou uma cidade, não foi uma cidade planejada, mas estava recebendo tanta gente que foi necessário criar, né, no caso, outras cidades. Então foram o quê? Várias, às vezes até invasões, né? E surgiram outras cidades, como aqui estou morando hoje, Santa Maria, foi dessa forma também, tá bom? E também as cidades do entorno, que fica do lado de Brasília, Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, né? Então vamos lá, deixa só um momento fechar aqui. E aqui ele pergunta: você já conhecia essa história? Aí você responde sim, né? Ou não, né? No caso, a gente já conversou sobre Brasília, né? Mas conversar sobre, no caso, em Goiás, a gente entraria nesse tema nesse ano, né? E aconteceu, né? Infelizmente, a pandemia, mas a gente está tendo a oportunidade de ver agora, né? Com mais detalhes, o que a gente já tinha visto um pouquinho antes. Então você vai responder sim ou não, tá bom? Ó, 3. Sua família sempre morou nessa região ou seus pais e avós vieram de outros lugares? Então, o que acontece, né? Você vai perguntar, sua família sempre morou nessa região onde você está, em Valparaíso, em Goiás, né? Aí você vai perguntar sim ou não. E, e pergunta, né? Os seus pais e avós vieram de outros lugares? Os meus pais, por exemplo, meus pais vieram de Minas Gerais. Então, eu responderia, né? No caso, a minha família nem sempre morou nessa região. Eu colocaria, não, meus pais vieram de Minas Gerais. Às vezes a mãe veio da Bahia, né? Às vezes o pai veio do Ceará, Piauí. Como a gente já perguntou em sala de aula, parece que já, né, tem esses relatos sim, que alguns já vieram, né? Alguns vieram de outros lugares. E você vai colocar. Às vezes você nasceu aqui, eu nasci aqui, eu nasci em Taguatinga. E você vai, professor, eu nasci aqui, mas meus pais, né, vieram de outros estados. Você vai fazer uma pesquisa, pergunte para eles, tá? De onde eles vieram, tudo bem? Olha, descubra a história, né, na 3 ainda. Descubra a história da sua família conversando com seus parentes e depois escreva um pequeno texto sobre isso. A gente viu que não tem espaço para escrever um pequeno texto sobre essa parte, né? Você vai escrever o texto no seu caderno, tá bom? Você coloca lá, questão 3, caderno de atividades 2. Aí faça a resposta, tá bom? E que eu nem falei antes, pode ser qualquer disciplina, pode ser português, pode ser matemática, aquele caderno que você achar melhor, tá? Mas na mesma matéria para não ficar muito, né? Para não ficar confuso, né? Para ficar mais fácil de encontrar depois que a gente retornar. Então, pessoal, aí você vai escrever um pequeno texto, mas como seria esse texto? Assim, que nem eu falei para vocês, ó, eu colocaria assim da minha forma. Você pode utilizar como exemplo também para o seu texto. Eu nasci
né, em Taguatinga, Distrito Federal. Mas, vírgula, né? Depois vírgula, mas meus pais vieram de Minas Gerais, ponto. Minha mãe veio de Arinos, Minas Gerais, ponto. Ou então e, né? Pode ser o e em vez do ponto. E meu pai veio de Patrocínio, que também fica em Minas Gerais, né? Aí o que acontece? Meus avós também, se você quiser alongar um pouco mais o texto, você pode falar com seus avós, pode fazer uma pesquisa com eles também. Que hoje, no caso, eu já sei, né? Embora meus avós não estejam mais presentes. Então, eles, assim, eu posso colocar assim: meus avós nasceram, né? Meus avós nasceram em Minas Gerais também. E é um texto bem simples, tá bom, gente? Bem simples. Então, é só para você colocar o quê? Só para você saber a origem, a sua origem, né? Porque a sua origem, ela fala o quê? Você vai pesquisar a sua origem através da história dos seus pais, dos seus avós. A gente consegue saber o quê? De onde eles vieram. Quais são as nossas raízes, tudo bem? Olha lá, na 4. Você observou? Só um momento, vou só tirar a minha imagem, porque eu vou precisar da imagem do texto. Você já observou que não vemos, né, muitos índios morando em nossa cidade? O que você acha que aconteceu com eles? Onde estarão os descendentes dos povos originais? Então, pessoal, a gente percebeu o quê? Que não, a gente não vê muitos indígenas morando, né, na cidade. Então, isso aqui é fato, a gente observa no nosso dia a dia. E o que que aconteceu com eles? Onde estarão os descendentes dos povos originais? Nós somos os descendentes desses povos originais. A minha avó, né, a minha bisavó mesmo, ela era uma, ela era descendente. No caso, minha trisavó, né, a mãe da minha bisavó, ela era indígena. Então, no caso do meu avô paterno, desculpa, meu avô, no caso do meu avô materno, ele veio de sua origem foram dos africanos, né? No caso, ele provavelmente foi o avô dele deve ter sido escravo. Então, a nossa origem está aqui, em nosso sangue. O sangue que corre em nossas veias vieram dos indígenas, dos portugueses, né? Porque, por exemplo, eu tenho sobrenome em português, né? E também tenho indígenas na minha família, né? No caso, lá com minha trisavó, né? É, mãe da minha bisavó. Então, esse sangue existe correndo em nossas veias, né? Faz parte da nossa história. Então, onde, o que você acha que aconteceu com eles? O que vocês acham que aconteceu com os indígenas? Então, pessoal, a gente sabe, né, que quando os portugueses vieram, existiu o quê? Muita guerra por domínio de território. Eles queriam as riquezas do nosso país. E os indígenas resistiram. Mas como os portugueses dominavam, né, essa tecnologia da arma de fogo, mataram muitos indígenas. E muitos deles teve que cada vez recuar e se esconder, se proteger. E assim morreram muitos. E sem falar que tem várias doenças. Os portugueses vieram e trouxeram muitas doenças para o nosso país. E os indígenas, que tinham o nosso costume de tomar banho todos os dias, é dos indígenas, né? Como a gente já tinha falado. E os portugueses não tinham um costume de tomar banho todos os dias. Eu acho que não é. E assim, lá tinha muita doença com relação a isso, né? E nossos costumes de higiene, né? E lá eles trouxeram muitas doenças e muitos indígenas morreram por conta disso também. E eles foram o quê? Olha, onde estarão os descendentes dos povos originais? Os descendentes, eles morreram, infelizmente. E muitos deles são o quê? Às vezes tem organizações que cuidam da preservação da nossa história, como a FUNAI, né? E muitos deles, né? FUNAI, que é a Fundação Nacional do Indígena. Então, o que acontece? E muitos deles começaram a socializar, né? Socializaram com o povo branco, que eles falam povo branco, né? Mas eram o quê? Os portugueses. E, e começaram a viver com a sociedade, nas cidades,
fazer faculdade, estudar, e assim, né? Mas eu já dei aula para aluno que tinha sobrenome indígena. Então, e ele tinha muito orgulho né? A gente tem que ter orgulho da onde a gente veio, porque eles foram os primeiros habitantes aqui da nossa terra, eles nos ensinaram bastante coisa, né? Positiva. Então, você vai colocar um pouquinho, né? Onde estarão os descendentes? Os descendentes, poucos que vivem, e estão, né? Eles vivem aqui protegidos por organizações, tudo bem? Então, o que fechar, você vai fazer o quê? O pequeno texto. Você vai, no caso, não tem como escrever a resposta tudo aí, então você vai escrever no seu caderno, tá bom? Junta tudo que isso, né, que eu falei para você, essa explicação, e elabore um pequeno texto para responder essa pergunta, que nem você fez na questão 3, tá bom? Ó, na 4. Você já observou que não vemos muitos índios, né? Não, desculpa, gente, esse aqui eu já pulei, né? Vamos lá. Aqui tem uma continuação. Aqui já é para a questão 5. Brasília foi construída para ser a nova capital do Brasil. Veja como era a região do plano piloto no começo da construção e compare com o mesmo lugar dos dias de hoje. Então, pessoal, eu vou fazer uma pequena explicação para não alongar muito. Eu estou sentindo que esse vídeo vai ficar muito longo. E o que acontece? Essa primeira imagem, essa aqui era Brasília antes de existir, né, as suas construções, as casas, a rodoviária que todo mundo conhece, muita gente conhece, né? Eu acho que cada um de vocês já passou pelo menos uma vez pela rodoviária do plano piloto. E Congresso Nacional, os ministérios. Isso aqui, né? Ou seja, não existia nada, era só o quê? Cerrado. Eles fizeram uma marcação, né? No caso, uma marcação. Vou colocar aqui para vocês. Fizeram essa marcação assim, né? Para quê? Para fazer a divisão, né? Em formato de cruz, para fazer a divisão entre a asa sul, a asa norte, os ministérios, e também essas divisões são feitas para quê? Para em toda cidade que é planejada, Brasília foi uma cidade planejada, eles planejaram tudinho para, né? Então, para colocar as residências e os outros lugares do poder. E o que acontece, pessoal? Quando eles vão fazer essa divisão, eles, eles pensam quem? Eles pensam em como vai abastecer as casas com água, né? Então tem que ser feito o quê? Tem que planejar tudinho através de rios. Às vezes tem que fazer algo artificial, né? Construir o quê? Um lago para abastecer as casas. Então tudo isso foi que pensado antes de construir a cidade de Brasília, tá bom? E assim, né, no caso, assim, esses lugares, né, foram aqui, ao redor de um eixo, né, de uma pista, onde foram construídas casas, escolas e locais de trabalho, tudo bem? Então, que diferenças você percebe entre a primeira e a segunda imagem? A segunda imagem já é o que, pessoal? A segunda imagem já é a nossa cidade, a cidade de Brasília, que pertence a todos nós, né? Todos os habitantes. Então, aqui nós temos o que? Os ministérios, Congresso Nacional, né? Aqui nós temos a rodoviária, entre outras construções que existem, né, nesse local que é muito bonito, né? Mas que falta ter aqui bons deputados cuidando do nosso país. Infelizmente é algo que a gente não gosta, né? Embora seja muito bonito nossa capital. Então, pessoal, que diferenças a gente nota entre a primeira e a segunda imagem? Na primeira, ok, tem basicamente o que? Cerrado. Não tem nenhuma construção. A primeira é só cerrado. Na segunda já tem o quê? A segunda imagem, nós temos o quê? A construção, uma cidade urbanizada. Ou seja, antes era o quê? Só o cerrado e na segunda imagem há uma urbanização, uma cidade urbanizada, tá? Urbano, né? Que é onde é possível fazer, né? Se locomover com ônibus, tem no caso ali na rodoviária, né? Tem muitos ônibus e que levam para os trabalhos do dia a dia, tudo bem? Ó, um dos motivos que levaram Brasília a ser construída em terras goiânias era a grande abundância de água.
Os muitos rios da região possibilitaram até a criação de um lago artificial, o Lago Paranoá, como falei para vocês, né? Que muitas cidades planejadas constroem lagos. Então, o que acontece, pessoal? Na 6. Na sua opinião, por que é importante construir cidades perto de rios e lagos? Isso aqui é bem óbvio, né, gente? Olha, por que é importante? Porque a água, nós precisamos da água para beber, né? Para comer, para, para manter nossa higiene, para tudo que a gente faz, a gente, né? Praticamente a gente precisa de água. Todo momento, todos os dias a gente tem contato com a água, né? Menos o cascão, né? Eu acho que até o cascão, né? Tem contato com a água, né? Olha, na 7. Na sua casa já faltou água? Como sua família lidou com isso? Então, pessoal, na minha casa, né? No caso, eu já tenho o quê? 35 anos. Então, eu já tive falta de água várias vezes. Eu moro em Santa Maria desde o início da cidade. Eu moro em Santa Maria, o que tinha antes? Não tinha esse sistema. Eu moro em Santa Maria desde o início da cidade de Santa Maria. Então, não tinha água aqui em Santa Maria. Tinha caminhão-pipa. Desde garotinho eu buscava água, né, em balde. E andava o quê? Uns 500 metros carregando balde. Às vezes vinha um caminhão-pipa, enchia o tambor, né, que estava lá em casa. E não tinha água. E com o tempo foi melhorando a situação aqui em Santa Maria. Então, e para vocês, né, gente? Quando a gente falta água, o que a gente faz? Às vezes tem que guardar água, né? Acumular água na caixa d'água, né? E tem que não pode gastar água, é, tem que tomar banho mais curto, não pode e tem que tomar a gente vai ver na próxima questão, porque vai entrar nisso mesmo, sobre os cuidados, a preservação da água. Então a gente tem que fazer o quê? Como sua família lidou com isso? Geralmente faz o quê? Economizou água, tomou banho encheu o balde para tomar o banho, né? Para não gastar água toda da caixa. É só fechar aqui, a bateria está acabando. Então isso aqui é importante a gente perceber que esses métodos que a gente tem de preservação não só da natureza e da economia. A gente tem que economizar também, porque senão vai pesar no bolso do pai e da mãe, não é? Vamos lá. Mas hoje, né, bem mais que a metade da humanidade convive com, né, bem mais que a metade da humanidade convive com grave escassez de água e tem gente que não sabe, né, o que é consumo consciente da água. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas não economizam água e mais da metade convive com pouca água da população, né? Então vamos criar umas regras para que todos economizemos bem esse bem precioso. Escreva uma regra para cada uma das imagens abaixo. Então nós temos uma garotinha ali, né? O que acontece? Ela está fechando a torneira está gotejando, está pingando a torneira. Você pode escrever aqui nesse quadrinho aqui, tá bom? Ao lado das imagens. Então você vai escrever o quê? Não deixar a torneira ou deixar a torneira aberta. Então não deixar a torneira aberta já é uma frase, né? Que fala o que ela está fazendo, né? Ela tá a gente não sabe se na imagem ela está desperdiçando ou se ela está indo fechar, né? Mas aqui no balãozinho você pode colocar o quê? Nesse quadradinho, né? Nesse retângulo, né? Aí você pode colocar não desperdiçar água, fechar a torneira para não gotejar, né? Vamos lá para o segundo quadrinho. E o que acontece que esse senhor está fazendo? Ele tá bem relaxado, né? Lavando aqui o carro dele, parece que tá até dormindo lá. E olha a água lá desperdiçando. O que acontece? Você vai escrever o quê? Ele poderia fazer o quê? Utilizar baldes para lavar o carro. Utilizar baldes para lavar o carro. Escreve aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês, só pintar aqui onde você tem que escrever. Utilizar baldes, né, para lavar o carro. E aqui embaixo. Ele tá sem, né? Tá tomando banho todo relaxado. Porque o banho, realmente, o banho é uma hora que a gente tem que relaxar um pouquinho, né? É algo prazeroso. Então, mas aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá desperdiçando, tá exagerando demais. Ele tá se ensaboando, né? Tá ensaboando o corpo com
com o chuveiro ligado. E parece que não está nem ligando para isso. Ou seja, qual a regrinha que você poderia colocar aqui? Fechar a torneira quando for ensaboar o corpo. É lógico que a gente precisa molhar a bucha, né? De vez em quando. Mas aí o que acontece? Você pode abrir, né? Molha a bucha, depois fecha e vai ensaboando, porque aí você já economiza bastante. E esse dinheiro faz falta no final do mês, né? E aqui, essa garotinha, ela tá escovando os dentes, mas ela deixou a torneira aberta. O que você pode colocar? Fechar a torneira né? Enquanto escova os dentes, né? Isso é bem facinho também, não é, gente? Vamos lá, então. Na questão 6. Vamos lá, aqui nós temos as 6 e a 7. Assinale as alternativas humanas, as atividades humanas que precisam de água. Pessoal, como eu nem falei para vocês, as atividades humanas que precisam de água, geralmente são todas. A gente sempre está em contato com água para fazer algum tipo de alguma coisa, né? Olha lá. Na agricultura. A agricultura é o quê? É o cultivo de legumes, frutas, verduras, né? É plantação, são várias plantações. Então, é lógico que a gente vai precisar de água, porque a gente tem que manter o quê? Limpo o que a gente vai comer. Desde o início da plantação, para irrigar a terra, para molhar as sementes, até o momento da colheita. Então, na agricultura, você vai fazer o quê? Você vai marcar um X, né? Deixa eu colocar aqui. Você vai colocar um X onde você achar que precisa de água, tudo bem? Pecuária, eu só vou responder alguns, pessoal, para ficar muito longo o vídeo, mas eu quero entender, você tem que entender o que você vai analisar o trabalho e vai pensar, precisa de água esse trabalhador ou não precisa de água? Somente isso, tá? Se ele precisa de um mínimo de água, ele precisa, então você vai marcar um X, tá bom? Pecuária é o que? É o gado, né? São bois, vacas e outras carnes, né, que a gente consome no nosso dia a dia. Então, você vai colocar, será que eles precisam de água? Precisa, né? Como é que os animais vão crescer, né? Como é que eles vão sobreviver? Então, vai colocar também um X. Você vai lá e marca lá, pecuária também. E assim por diante, transporte, o ônibus, né? Será que é uma atividade que precisa de água? Uma atividade humana? O transporte a gente sabe que precisa, né? Os carros também tem que funcionar, tem um compartimento para colocar água, mas será que as pessoas precisam ser transportadas para outro local com água? Hoje eu falo que é essencial. Por quê? Porque com a pandemia, o que eles estão falando? Eles vão ter que utilizar o ônibus, chegando lá vai ter que fazer o quê? Limpar o ônibus, lavar o ônibus com água que boa. Ou seja, hoje em dia, transporte você pode dizer que precisa de água. Então vai marcar também, tudo bem? E assim por diante. Eu não vou alongar muito nos outros, tá bom? Porque senão vai ficar bem complicado. O vídeo vai ficar mais longo ainda, tá? Mas o que acontece? Você vai analisar o quê? O que precisa de água ou o que não precisa de água. Eu vou adiantar para vocês que é praticamente todos, tá bom? Então vamos lá na próxima questão. Deixa eu ver aqui. E aqui você tem até uma colinha. Essa questão 2, aqui, esse item 2, você vai utilizar de acordo com a outra questão, tá bom? Deixa eu só fechar aqui minha câmera, tá? Tem muita imagem aqui. Olha, observe as imagens abaixo e classifique a atividade humana representada. Em caso de dúvida, consulte o quadro acima. O quadro acima é aquele quadro que a gente acabou de ler, né? Que a gente está marcando X. Ó, batismo. Batismo é o que, pessoal? É um ritual religioso. Ou seja, você vai escrever o quê? Você vai escrever aqui embaixo. Você lembra? Batismo é o quê? É da igreja, não é? Você escreve aqui, ritual religioso. Tá bom? Eu só vou aqui. Essa aqui é quando eu desenho, eu tenho que sair, eu tenho que apagar para voltar na outra imagem. Deixa eu ver aqui. Ali na outra imagem, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um rapaz praticando o quê? Um esporte. Um esporte no mar. E aqui, o que é esse esporte, né?
Aqui você, o que que é esse que atividade humana é essa que ele está fazendo? Você vai ler aqui e colocar lá embaixo, tá bom? Esporte e lazer, pessoal. Ele está praticando esporte, então você vai colocar aqui. Você vai entrar aqui, você vai olhar naquele quadrinho e colocar o que ele está fazendo. Aí você escreve aqui, esporte e lazer. E assim você vai fazer para todas as questões, tá bom? Você vai olhar a imagem, volta lá naquele quadrinho e coloca o que ele está fazendo, tá bom? Então vamos embaixo de cada um. Essa questão é bem fácil, por isso que eu vou adiantar, tá bom? Olha, você observou como a água é importante? Muitos esportes são praticados na água. A contemplação de lagos, rios e mares nos acalma. E todas as religiões do mundo, né? Faltou um dele, usam a água e seus rituais como símbolo de purificação. Todas as religiões, né? Eu não vou alongar muito, não, né? Mas a gente sabe que as religiões usam, né, a água em seus rituais. E os esportes também é contemplação. O que é contemplar? É quando a gente para tirar uma foto, para olhar, para admirar, tá bom? Olha lá. Você conhece o lugar da imagem abaixo? Esse lugar aqui, vocês já foram nele? Esse aqui, vamos ver onde ele fica? Ele vai falar pra gente desculpa, deixa eu só voltar aqui. Na próxima. Olha, esse é o Parque Ecológico de Valparaíso. Imagine que a pandemia acabou e você vai ao parque fazer um piquenique com sua família. Escreva um texto nos falando como você sonha que será esse dia. Então, vamos voltar ali na imagem. Ali é o Parque, né, de Valparaíso, um parque ecológico. E ali, né, muitas crianças brincando, e até um passeio de escola, né, que os alunos estão uniformizados. E ele fala assim para você imaginar você nesse parque. Como você imagina, né, pessoal, que será você visitando esse parque com a sua família, com seus amigos? Então você vai escrever um texto lá no seu caderno, tá? Nos falando, contando como você sonha que será, como será esse dia. Pode ser umas 10 linhas, não tem precisa ser muita coisa não, tá bom, gente? Tá bom? Então vamos lá, questão 7. Preocupado com a natureza, o menino maluquinho resolveu tomar uma atitude. Leia a tirinha a seguir e responda as questões abaixo. As questões. Olha lá. Abaixa a burrice. Aí. Mais áreas de lazer. Abaixa a violência. Viva o verde. E o menino maluquinho, né? Pinta cartazes. Muito malandrinho, né? Esse menino maluquinho. Acho que ele tá ganhando um dinheirinho com isso. Olha lá. Ah, em 2 cartazes há erros ortográficos. Quais são eles? Pessoal, o que acontece? Aqui não tem alternativa correta, tá? Eles pediram para informar para vocês responderem aqui. Desconsiderar isso. Aqui vocês escrevem, tá bom? A resposta de vocês aqui ao lado, tá bom? Por quê, né? Porque não, ó, no caso, não tem as duas opções corretas. Não tem, professor, mas tem 4 corretas e uma errada. Ah, professor, tem 3 erradas. Você vai escrever, tá bom? Qual é a questão que está errada aqui ao lado, tá bom? Ah, questão 1, aí, em 2 cartazes, erros ortográficos. Às vezes, não vou falar a resposta para vocês, mas vocês vão ler direitinho e ver quais são que tem erro, né? Quais que tem erro de escrita. Tá? Você pode consultar o dicionário, pode consultar o Google, escrevendo a palavra no Google, às vezes o Google já corrige você, não é? Mas, olha lá, eu só vou dizer que esse primeiro cartaz aqui tem alguma coisa errada. Dá uma olhadinha nele direitinho. Abaixo, porque olha lá, um escreveu abaixo com CH, o outro escreveu com X. Qual será que está errado? Né? O menino maluquinho escreveu, né, um de cada forma. Então tem que pesquisar quais são as palavras para a gente, tá bom? No caso aqui, você vai colocar qual o cartaz que está incorreto. E mais nessa outra questão aqui, você observe na B. Observa-se a tirinha que o menino maluquinho não está participando ativamente da manifestação. Qual a intenção do menino maluquinho? Ele não está participando. Todos eles, né, estão com algum tipo de protesto. Mas o menino maluquinho tá, não. O cartaz dele pinta cartazes, só isso. Ó, qual a intenção dele? Proteger a natureza?
Parece que não, não é, gente? Ó, arrecadar fundos para a construção de áreas de lazer, fazer uma propaganda de um serviço, incentivar as pessoas a ir para as ruas. Então, pessoal, isso aqui é muito fácil, né, gente? Tá na cara, só ler o cartaz dele, o que ele escreveu e o que ele quer fazer, qual a intenção dele, tudo bem? Vamos lá para 2. Ó, quais foram os erros que você percebeu nos cartazes? Copie e escreva da maneira correta. Então, você vai fazer o quê? Copiar a palavra aqui, né? Está errada, depois a que está correta. Aí depois você faz o quê? Novamente. Copia a correta, né? Desculpa, a errada, depois a correta, e assim por diante. Você faz nesse espaço que sobrou para você, né? Que tem espaço suficiente para colocar todos os erros e a palavra correta, tá bom? Pesquise no dicionário. Na 3. Faça o projeto de 2 cartazes em defesa das águas do planeta. Faça-os em papel separado e cole em seu caderno. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, pessoal, desculpa, estou um pouquinho rouco, tá bom? Faça o projeto de 2 cartazes em defesa das águas do planeta. Faça um em papel separado e cole seu caderno. Você vai pegar uma folha de papel, pode ser uma folha do seu caderno, dividir ao meio, ou uma folha em branco. Depois você vai fazer o quê? Uma frase, né? Como se fosse um protesto. Que nem, olha, você pode utilizar como exemplo as frases que os meninos colocaram ali, né? São Viva o Verde, abaixa a violência. E cada um está fazendo um protesto diferente, né? Aqui ele pediu que para você fazer o quê? Em defesa das águas do planeta. Poderia ser, por exemplo, economize água, né? Ponto de exclamação. Poderia. Poderia ser um dos cartazes que você poderia colocar no seu caderno. Mas eu vou pedir para vocês o quê? Capricho. Pegue a canetinha, pegue o lápis de cor, faz o cartaz bem bonito, né? Coloque florzinha, coloque algo porque que acontece? O cartaz aí tem que visualizar, né? Tem que chamar a atenção. Mas a atenção maior tem que ser o quê? A frase que tem que entrar aqui, não é? Você pode colocar um desenho como forma de protesto, tudo bem? Para chamar a atenção para as pessoas, né? Para as pessoas economizarem água, tudo bem? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Eu vou voltar com vocês no próxima sexta-feira agora. Eu vou postar o último vídeo dessa atividade, a 8, a 9 e a 10, tudo bem? Para a gente finalizar. Tem muito texto, a gente vai lendo e é um pouquinho cansativo. É cansativo para mim, que estou aqui, né? Não tem muito recurso e cansativo também para vocês. Por isso que mais vocês têm a opção, o quê? Vocês têm a opção de pausar. Vou assistir meia hora agora, depois assisto outra meia hora depois, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. 47 minutos. Eu vou assistir 25 minutos agora, depois assisto 25 minutos depois. Você pausa, né? Anota lá no seu caderno o momento que você, né, terminou de assistir o vídeo e no outro dia você assiste novamente e responde questões. Não precisa fazer tudo de uma vez. Eu quero que vocês façam com capricho, porque nesse momento que vocês estão em casa, vocês têm tempo suficiente para fazer as atividades. E também tem que ter tempo para os seus pais, né? Tempo para o irmão e tempo para ajudar seus pais em casa também. Que nem aqui eu faço, aqui em casa estou, né? Hoje agora estou gravando uma aula, daqui a pouco eu estou lavando uma louça, limpando o chão da casa, porque a gente vai, né? A gente tem que manter a casa limpa e protegida. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, tá? Estou com muita saudade de vocês e um abraço gigantesco. Muito obrigado. Tchau, tchau.